Bem, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a participação de todo mundo na mesa, porque eu acho que a gente discute propriedade intelectual, voltou a ser um tema muito de discussão por causa da internet e essa tal da crise no direito autoral. E eu acho que a gente acaba limitando o tema da propriedade intelectual aos direitos autorais, quando na verdade as patentes, como acho que deu para perceber na mesa, são um instrumento da propriedade intelectual que talvez tenha um peso muito maior na nossa própria sobrevivência. Não só de acesso à cultura, mas de sobrevivência mesmo. E eu queria fazer duas perguntas simples, assim, que não são nem tão claras para mim, mas é o seguinte. Primeiro, sobre isso do critério da inovação. Porque quando vocês me corrijam se eu estiver errado, mas quando você patenteia um modo de se fazer algo, e não propriamente aquele objeto. Então, você patenteia uma descrição de um modus operandi de determinada coisa. E teve um caso que eu acho emblemático nisso, assim, chega a ser caricato, mas eu acho que serve para ilustrar um pouco o que eu estou tentando dizer, que foi a concessão de uma patente na Austrália para a roda. E o cara ele disse ter inventado um dispositivo que facilitava o transporte circular. Na verdade, é a roda. E como esse monopólio que é concedido pelo Estado, através do uso da força mesmo, para os detentores de propriedade intelectual, quando você cria você precisa ter essa descrição para conseguir uma patente. Você também cria um mercado dessas patentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse mercado de patentes. Isso. Sobre como que funciona esse mercado de patentes e qual é o alcance dele em nível internacional, assim, porque eu acho que me parece, pessoalmente, uma questão muito norte-sul, essa discussão das patentes. Não sei se eu estou sendo maniqueísta ou simplista, mas me parece muito uma questão de controlar esse mercado e as possibilidades de desenvolvimento através dessa ferramenta jurídica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto no caso das patentes de software, se desenvolveu um copyleft se usando da propriedade intelectual no meio de você garantir um uso comum e uma manutenção dessa obra para um domínio comum. Assim, você usa do direito autoral da propriedade intelectual para permitir para garantir que aquilo seja, que não tenha restrições àquilo que você inventou. Minha pergunta é se existe algum dispositivo semelhante a esse na propriedade intelectual, na propriedade industrial, mas não só o software, como de um modo geral, assim, como que eu posso ter uma garantia que eu criei uma determinada coisa, como que eu posso garantir que não vai chegar alguém depois e vai patentear essa invenção? A questão da roda que ele falou lá na Austrália é verdade, mas por que é verdade? E não tem nada demais nisso não, nada demais. Nem todos os países fazem um exame de fundo no pedido de patente. Pedido de desenho industrial. Pediu, concede. Se alguém se sentir prejudicado e questionar o NPI vai fazer o exame daquele desenho industrial. A patente não, a patente ele faz para todos. Na Austrália, não se faz exame para a patente. Pediu, concede. Então o cara pediu da roda, está concedido. Alguém foi lá e questionou e foram ver, não, isso aqui não é roda, então nós vamos analisar, a roda não vai ganhar a patente. Não tem nada demais nisso. Agora, a notícia que correu foi que a Austrália concedeu patente para a roda. Concedeu como o NPI, por exemplo, alguém pode chegar lá e pedir desenho industrial, aparelho de televisão comum, o NPI concede, porque não é analisado. A concessão é imediata. Agora, evidentemente, essa concessão do NPI vai suscitar uma gritaria geral no mercado. Evidentemente, algum fabricante de televisão, se não todos, vão entrar com moção do NPI e o NPI vai pegar aquilo, analisar e negar na mesma hora. Isso é comum, isso não tem nada demais. Tá? Agora, outra coisa que é muito importante, a questão do pipeline que ela falou, é verdade mesmo. Verdade mesmo. Agora a gente tem que saber o seguinte: lei de patentes, o nome já está dizendo, é uma lei. Essa lei é feita no nosso Congresso. Ou se não foi feita lá, pode ser uma lei gestada em outros ambientes, pode ser apresentado um projeto de lei pelo presidente da República.
pela própria população, se houver um número suficiente para apresentar um projeto de lei, entrega na mão de um parlamentar que apresenta esse projeto e vai em frente. Agora, se eu perguntar aqui para vocês, no momento atual, vocês acham que o Brasil tem, entre os 3 mil e poucos jogadores profissionais, uns 10 muito bons? Tem. Entre os não sei quantos professores universitários, tem uns 100 muito bons? Tem. Agora me dá o nome de 10 parlamentares muito bons. Pô, tem também. Vai ser difícil. Não, Tem 10 aí para você falar, 5 lá, tem, se pensar tem. É a mesma coisa que eu fiquei bolado com o professor da manhã, sacou? Simula uns argumentos para ficar em cima. Se você trouxer os dados, eu vou concordar. E não que eu gosto de político, eu venho de uma classe que sempre se fudeu na mão de político. Se você trouxer os dados, eu concordo. Então, eu tenho a não concordar, não por conta do político e tal, mas porque é criar a sua opinião em cima de argumentos que, já que é uma academia, não são, pelo menos, verdadeiros enquanto não são provados. Não por nada, não por, só por esse motivo em si. Continuemos, mas se tem 10 deputados ou 10 parlamentares num país de 5.100 e tantas cidades, que são... Não, estou falando do nosso Congresso Federal, são quase 600. Pois é, tem, se procurar tem. Mas tem que procurar. Rapaz... Aí você vai achar 10 e o que esses 10 fazem? Mas se a gente estuda, se a gente quer criar lei, a gente tem que procurar mesmo. Tá. Olha só, vou te dizer. Olha aqui. Lei da Propriedade Industrial, LPI. Olha o que está escrito na lei. Isso aqui passou pelo Congresso. Falando a respeito dos micro-organismos transgênicos. Aí diz o seguinte, no item da lei, parágrafo único. Isso é a lei. Para fins desta lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto todo ou parte de plantas ou animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, ou seja, tem que ser mexido na genética do micro-organismo para ele ser um transgênico. Né? Agora ela vem aqui, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. Como é que eu posso saber se eu modificar um micro-organismo e essa modificação não aconteceria naturalmente? Eu vou ter que esperar o quê? 1 ano? 10 anos? 1000 anos? 1 milhão de anos ou 1 bilhão de anos? Isso é elementar. Não é preciso saber nada de genética para saber o que está escrito aqui, que isso é a nossa língua. Isso foi colocado aqui simplesmente com a intenção de complicar. A questão dos pipelines, isso foi documentado por Lório para ser colocado na lei. E foi mesmo, foi colocado por Lório mesmo. Isso foi discutido, o próprio INPI foi contra, como tem vários artigos dessa lei que o INPI foi contra. Agora, o que acontece com essa lei, como com qualquer outra lei, é o seguinte: ela é gestada, não estou dizendo que seja perfeita, não, na gestação dela. Qualquer um pode chegar e mexendo, apresenta ao Congresso. Depois que o Congresso mexe, ninguém mais pode mexer. Só quem pode mexer é o presidente da República para vetar alguma coisa. Ele não pode modificar nada também. Então, a lei de propriedade industrial, que foi, no final das contas, redigida por pelo menos uns 90% de pessoas do Congresso que não conhecem nada de propriedade industrial. Eu já tive em várias comissões do Congresso, não estou falando em NPI não, eu tive representando a NPI, e discutindo com parlamentares, e chegavam para mim no final e falavam assim: não vamos discutir isso não, você sabe disso, você mexe lá, depois a gente vê aqui como é que faz, e de repente a gente bota para frente essa coisa. Não estou dizendo que eles estavam me dando apoio, não. Eles queriam que eu fizesse o que tinha que ser feito, porque depois eles iam fazer alterações do jeito que bem entendessem a eles. Não estavam interessados nem em discutir, nem em aprender, nem em ensinar se soubessem, não. Estavam interessados que aquilo fosse para frente. De que maneira eles iam ver de que maneira depois. E muitos não entendiam nada daquilo, e não era eles que iam ver, não. Iam levar para quem entende e para quem conhece. É muito fácil a gente ficar falando que aqui no Brasil nós somos entreguistas, isso, aquilo e aquilo outro. Quando na verdade não é o brasileiro que é entreguista, não. Alguns brasileiros são.
Alguns. O brasileiro, de uma maneira em geral, não é entrevista, não. Eu sou brasileiro, eu conheço muitos brasileiros muito bons, entendeu? Conheço muitos que não valem coisa nenhuma. E os muito bons não são perfeitos, não. E os muito maus também não são 100% errados, não. Acho que não existe nada 100% bom nem 100% mal. Se a gente procurar o que tiver totalmente errado a princípio, você vai achar alguma coisa que presta. Se for procurar dentro de alguma coisa perfeita, você vai encontrar alguma coisa que não está certa. Mas a questão da propriedade industrial basicamente é essa, ela depende da lei. Outra coisa é o atraso do exame de pedido de patente. O INPI, até 1998, tinha menos de 100 examinadores para examinar mais de 20 mil pedidos de patente que entravam no INPI por dia. O governo não dava apoio ao órgão. De 1990, não foi 8, mas de 7, 6 para cá, o governo Lula até que começou a dar um certo apoio ao órgão, o INPI fez concurso público. Esse atraso há 10 anos a tendência é diminuir. Hoje em dia o INPI está com mais de 300 examinadores de patente, ainda vai ter concurso para ter mais, porque precisa de muito mais. Para vocês terem ideia, na área de eletrônica, que é uma área que tem uma evolução muito rápida, não é melhor nem pior que as outras áreas de tecnologia, não, mas tem uma evolução muito rápida. O INPI passou 15 anos com um examinador de patente nessa área. Um examinador de patente. Então tem um atraso muito grande, realmente, muito grande. Tem algumas áreas que já estão começando hoje a analisar pedidos depositados em 2003, 2004. Isso não é nenhuma maravilha, não. Mas há uns 4 anos atrás não tinha ninguém com menos de 12 anos de atraso. Ninguém que eu falo em nenhuma área de tecnologia. Porque lá a área de patente é toda compartimentada para a área tecnológica. A tendência é que isso melhore um pouco com o passar dos anos aí. Por dia, para vocês terem ideia, para analisar pedido de patente, essa questão da subjetividade das coisas, quem entra no INPI para analisar pedido de patente tem que ter, no mínimo, mestrado, no mínimo conhecimento de 2 línguas estrangeiras, e no mínimo fazer 2 anos de curso dentro do INPI, o que vale praticamente a outro mestrado, para aprender a analisar pedido de patente. Esse curso é feito dentro do INPI, mas inclusive com instrutores de universidades europeias, americanas, japonesas, e com instrução dos próprios servidores mais antigos do INPI que já trabalham nessa área. Então a tendência é que essa coisa melhore um pouco para frente. É interessante a questão que o Bruno e o Adriano colocaram, acho que se une um pouco, o Adriano falou, né, já que tinha o copyleft nos computadores, o que a gente pode fazer nesse caso, né, dos seres vivos, né, da biologia, e mais ou menos na linha que o Bruno colocou, que é o que a gente pode criar de novo, já que esse modelo não nos serve, né. E no caso é realmente assim, o que eu acredito é que realmente não serve, pelo contato que eu tenho, que é pouco, mas que existe entre agricultores, com assentados, com quilombolas, que não é reconhecido que realmente existe um roubo, né? Em Paraty, eu trabalho em Paraty, esse roubo ele é constante, as pessoas se apropriam das comunidades diariamente para poder desenvolver projetos em nome das comunidades, quem dirá fazer patentes, né? Então, eu acho que a primeira ação, assim, seria muito bom a gente ter uma ideia dessas fantásticas, tipo o copyleft, né, que foi uma ação prática que mudou, né, juridicamente, e foi o que possibilitou, né, de uma certa forma, a expansão e a permanência. Seria muito bom a gente ter esse insight, mas enquanto a gente não tem esse insight maravilhoso, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que fazer que é no dia a dia, acho que é no cotidiano, né? Então a semente crioula, se você defende, plante a semente todo dia. Se você defende que baixe